No filme norueguês Valor Sentimental, com 9 indicações ao Oscar de 2026, quase tudo se move no terreno onde a emoção antecede o entendimento. As mágoas não aparecem como discurso organizado, mas como tensão acumulada. O afeto chega sem tradução. Jung diria que o que não é elaborado conscientemente acaba se tornando destino. A protagonista Nora carrega esse peso. O pânico que a paralisa ao entrar no palco no início do filme não se trata apenas de ansiedade, nem de insegurança profissional. É a expressão de algo mais antigo, uma ferida que nunca encontrou forma simbólica. O corpo fala onde a palavra falhou. O pai Gustav, um cineasta, retorna no momento mais delicado, o velório da esposa, mãe de Nora e Agnes. Ele não chega vazio, mas traz um roteiro que revisita a casa onde 3 gerações viveram, o espaço onde a avó se suicidou, o cenário real de um trauma familiar não resolvido. A casa ali deixa de ser o cenário e torna-se personagem. É a memória encarnada. Como cineasta, Gustav tenta transformar vida em obra. Tudo denuncia que ele está refilmando o que acaba reabrindo velhas feridas e segredos familiares ao contar a própria história. O suicídio, a mãe ausente, o menino que ele foi. A metalinguagem deixa de ser estética e torna-se defesa psíquica para reescrever a própria história. Ao convidar Nora para interpretar a avó suicida, algo se revela. Não é uma escolha neutra. Inconscientemente, ele convoca a filha a carregar aquilo que ele mesmo não conseguiu elaborar. Há ali uma tentativa ambígua de cura, pois ao mesmo tempo que ele expõe a ferida, desloca o peso para outro corpo, outro ser. A recusa de Nora em interpretar a avó é visceral. Não é capricho ou ingratidão, e sim o ego tentando se proteger de um conteúdo que ainda não pode ser integrado. O abandono paterno, nunca simbolizado, permanece ativo na sombra. E aquilo que permanece na sombra não é esquecido, mas repetido. Ao escolher o neto para representar o cineasta quando menino, isso gerou um conflito enorme na mãe Agnes. Gustav transformou o neto em objeto de memória, forçando as filhas a olharem para a criança e verem o pai nela. O que criou uma confusão emocional entre o amor pelo menino e o ressentimento pelo pai. Se você chegou até aqui e estiver gostando, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso faz com que meus vídeos sejam impulsionados. Então, vamos prosseguir. A irmã, por outro lado, segue outro caminho. Ao formar uma família, encontrou uma maneira possível de continuidade psíquica. Isso não significa ausência de dor, mas uma elaboração mais avançada, que acaba mergulhando nas memórias da família com a chegada do pai. Agnes compreende, media, sustenta o diálogo,
Sua postura revela um grau melhor de conscientização do passado, talvez não um perdão pleno, mas uma aceitação suficiente para seguir. Essa diferença se torna clara na cena da lanchonete. Enquanto Nora confronta o pai de forma explosiva, a irmã pede contenção. Não para silenciá-la, mas porque percebe, quando a emoção transborda sem forma, ainda não se tornou símbolo, de acordo com a psicologia analítica de Jung. O exagero é sinal de que o trauma permanece em estado bruto. O ponto de virada acontece fora do palco principal. Nora entra em colapso. Seu apartamento em desordem, o estado depressivo, a sugestão silenciosa de uma tentativa de suicídio. Mas a irmã Agnes aparece, não para convencer, mas para cuidar. Ela organiza o espaço, sustenta a presença, permite que Nora finalmente leia o roteiro inteiro. É nesse momento que algo muda, pois ao aceitar o papel, não por submissão, Nora deixa de ser apenas objeto da história familiar e assume pela primeira vez uma posição ativa diante dela. Até mesmo a atriz substituta percebe que aquele papel não lhe pertence. Ele exige alguém que tenha vivido aquilo por dentro. Ao chorar durante a leitura, ela intui o que Nora ainda reluta em aceitar. Certas dores só podem ser atravessadas por quem as carrega. É a tensão entre aquilo que se viveu e aquilo que se atribui valor. Algo próximo da ideia junguiana de significado psíquico, não de valor moral ou social. Segundo ele, não é o fato que determina o sujeito, mas o valor afetivo que a psique atribui a ele. No final, não há redenção fácil. Para Nora, a cura não vem do perdão, mas de integrar a dor e separar sua identidade da narrativa do pai. Pai e filha não apagam o passado, mas fecham um ciclo. As arestas não desaparecem, mas são reconhecidas. Cada um dá um passo modesto, porém decisivo em direção à individuação. Quando o trauma encontra forma simbólica, ele deixa de governar às escondidas no inconsciente. Ou seja, quando a dor pode ser representada, ela já não precisa se repetir. E talvez seja isso que o filme nos diz, sem pieguismo. Nós não escolhemos o que nos fere, mas escolhemos se continuaremos sangrando em silêncio, ou se transformamos a ferida em um símbolo. Enfim, o filme termina com a consciência suficiente para interromper a repetição. Finalizando, trago duas perguntas para reflexão. O que este filme revela sobre aquilo que carregamos e chamamos de valor? O que acontece quando um afeto ou um trauma não se torna consciente? Até o nosso próximo encontro.